Quais são todos os tipos de escritores que existem? E quais são os métodos de escrita de cada um? Você já se perguntou em qual deles você vai se encaixar melhor? E se existe um que seja melhor ou pior para a venda dos seus livros? Se você quer saber tudo isso e ainda não faz ideia de qual tipo você vai se encaixar melhor, fica aí que eu já te conto. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Escritor e Empreendedor. Eu sou a Kotori e esse canal foi feito para te ajudar a vender os seus livros. Porque seja qual for o tipo de escritor em que você vai se encaixar, ou o seu público-alvo, todo escritor que quer vender bem precisa aprender a ser empreendedor. Bom, primeiramente eu vou esclarecer aqui com vocês que embora hajam muitos nomes diferentes pela internet, na verdade é porque existem várias variantes de título para um mesmo tipo. Então é por isso que às vezes você vai achar em alguns lugares pessoas falando que só tem 2 tipos de escritores, outros lugares vão dizer que são 4 tipos de escritores, outros vão dizer até que são 8 tipos de escritores, mas na verdade é por causa das variantes dos nomes. Por exemplo, você vai poder encontrar por aí que existe escritor improvisador, escritor jardineiro e escritor intuitivo. E na verdade esses 3 significam o mesmo tipo. Bom, aqui no canal eu vou preferir chamar esse primeiro tipo de escritor jardineiro, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar esse método na hora que eu for explicar. Já o próximo tipo, vocês vão achar por aí nomes como escritor planificador, escritor arquiteto, escritor planejador, escritor metodológico. Mas na verdade, assim como o outro, significam o mesmo tipo. E aqui eu vou preferir chamar de escritor arquiteto. Em muitos lugares e até muitos escritores famosos vão preferir arredondar, dizendo que só tem esses 2 tipos de escritores, 2 extremos, o jardineiro e o arquiteto, ou em outros casos, o metodológico e o intuitivo, sendo que querem dizer a mesma coisa, o arquiteto é o metodológico, o jardineiro é o intuitivo. Contudo, em vez de apenas 2, eu gosto de considerar também os meio-termos que estão ali entre os 2 extremos, até porque eu me encaixo nessas variantes de meio termo. Então, eu vou estar explicando aqui para vocês 4 tipos de escritores no total, nos quais vocês vão poder estar se encaixando, que são os 2 extremos, mais 2 variantes ali entre eles. E a primeira variante, também vocês vão encontrar nomes diversos aí pela internet, que podem ser jardineiro intuitivo, improvisador organizado, improvisador intuitivo. Mas eu vou chamar aqui com vocês de jardineiro intuitivo. E por último, mas não menos importante, a segunda variante aí que vocês também vão achar em alguns nomes aí. Como planificador que improvisa, ou planejador intuitivo, ou arquiteto improvisador. Eu vou chamar aqui de arquiteto improvisador. Bom, o escritor jardineiro é aquele que tem as suas ideias como se fossem sementinhas, que ele joga, que ele planta, sem saber no que vai resultar, sem saber em que tamanho vão chegar, podendo ser pequenas ou grandes. Ele simplesmente planta e deixa fluir, ou seja, ele simplesmente coloca no papel, sem resumo, sem tópicos, e vai deixando fluir à medida que ele vai escrevendo e ele mesmo vai descobrindo até onde ele pode ir, até onde ele pode chegar e finalmente ver no que resultou aquilo. Um exemplo de escritor jardineiro é o Stephen King, considerado o pai dos livros de terror. E ele defende muito o método do escritor jardineiro. Ele acredita que as histórias são como fósseis ou relíquias, que devem ser escavadas aos poucos e sendo descobertas aos poucos à medida que você vai escavando mais, até que possam se revelar como algo enorme, gigantesco ou pequeno. Eu considero este um método mais artístico, porque quem o usa não está muito interessado nas vendas, não está muito preocupado em tornar aquilo um produto de renda contínua. Até porque ele não tem um cronograma para se fixar, ele não tem um método para terminar ou encaixar marketing naquilo. Ele está mais preocupado com a contemplação da sua obra, como uma obra de arte ou uma relíquia encontrada que deve ser mantida o mais intacta possível. Ok, eu imagino que você também pensou no George R. R. Martin, porque ele mesmo disse que se encaixa nesse tipo de escritor jardineiro, mas não, porque ele não considera as variantes.
E existe aí uma pequena diferença, né, bem sutil entre um escritor que é jardineiro e um escritor que é jardineiro intuitivo. Eles vão trabalhar praticamente da mesma forma, com aquela ideia de sementinha, sem fazer resumos, tópicos ou grandes planejamentos. A diferença é que essa variante, o jardineiro intuitivo, ele tem uma intuição de parar às vezes e rever o que ele já fez, o que já foi colocado ali. E às vezes ele pode sim dar uma podada na planta dele, conforme ele vai vendo como tá indo, como tá se desenvolvendo o seu jardim, ele dá uma mexida, ele faz pequenas alterações. E é aí que o George R. R. Martin se encaixa e também a Agatha Christie. Eles também não vão se preocupar muito com o prazo, nem com o cronograma, que é um pouco prejudicial para quando você pensa nas vendas, para quando você pensa em planejamento de vendas, de marketing, de produção, para render. Eles estão pensando mais na contemplação da sua obra, no processo dela e não no final, até porque eles mesmos não programam um final para ela. Então, eles se preocupam mais com esse processo de ir descobrindo o que ela vai ser, o que ela vai se tornar, sem um tempo determinado para isso. Mas é claro que essa variante, eles ainda fazem paradas e tentam prever algumas coisas ou ajustar algumas coisas. E como próximo da lista temos o escritor arquiteto. E como um exemplo de escritor arquiteto temos o nosso amado Tolkien, o pai da fantasia, ou como eu gosto de chamar, o pai do RPG, que é aquele escritor que elabora todo o cronograma, tudo que vai no livro antes de começar a escrever. É tudo cronometrado, tudo muito bem pesquisado, tudo muito bem calculado. Ele chega a inventar línguas diferentes, universos diferentes, tudo antes, tudo muito bem programado antes. Plots, capítulos, resumos, línguas, mapas, reinos, tudo que tem para ser preparado para essa história, ele já vai preparar antes, e até ajustes e possíveis correções ele testa antes de colocar tudo no papel, para depois poder seguir um cronograma certinho e acabar num prazo certinho. E isso é realmente muito importante. Se você tem um objetivo a cumprir, com renda, com retorno para você e com metas de mais livros a vender, esse sinceramente é o mais ideal, é o tipo mais ideal. Mas claro, também tem a sua variante, que eu já vou falar já. Mas é aquilo, sobre as vendas, seria importante você sempre ter um cronograma. Você vai precisar, se você tiver esse objetivo, você vai precisar estar preparado para ele, para chegar até ele. Então, escrever sem se preocupar com o que vai chegar, o que vai ser, ou como vai vender, ou como vai fazer o marketing depois daquilo, não é muito viável, não ajuda muito, né? E por último, mas não menos importante, temos a última variante, que é o arquiteto que improvisa. E no caso é o que eu me encaixo, e é o que eu também vejo que a J.K. Rowling se encaixa. Mesmo que eu já tenha visto por aí que ela foi enquadrada no estilo do escritor arquiteto, porque ela já mostrou um planejamento que ela fez dos livros. É esse planejamento aqui, que eu não cheguei a ler todinho, mas dá pra gente ver mais ou menos o quanto que ela planejou antes. Só que também ela já teve aqueles momentos de se arrepender de alguma coisa, de mudar alguma coisa que estava planejado em cima da hora, ou ali no meio do processo de escrita, acabar decidindo algum ajuste, alguma alteração. E isso também é muito válido e muito normal que aconteça. Eu acho que é até bem mais comum do que ser um arquiteto. É você parar em algum momento ali e fazer algum ajuste no meio do seu processo, sem, é claro, sair do seu cronograma.
porque é sempre muito importante que você tenha produtos a oferecer, pelo menos uma vez por ano. Mesmo que você não tenha um livro inteiro pronto por ano, você tem que ter outras coisas, jogos que variam dele. Eu já vi também escritores de fantasia que criaram RPGs dos seus livros e divulgaram para venda, ou mapas, ou histórias spin-off dos personagens, ou coisas assim. Isso é algo que ajuda, por exemplo, um escritor que vai se encaixar no método do jardineiro ou do jardineiro intuitivo. Você ter outras opções, outras coisas que variam daquele livro que vai demorar a ser produzido, mas que tem outras coisas que você vai produzir para vender. Espero que vocês tenham entendido bem todos os tipos. Se não tiverem entendido, podem perguntar aí que eu respondo. Por favor, me digam aí também nos comentários qual que vocês se encaixam para os próximos vídeos eu ir atualizando as dicas de como produzirem esses livros e de como se programarem, tanto para a produção quanto para as vendas. E é isso aí. Vamos seguindo junto ao sucesso de venda dos nossos livros.